Dos 44 jogos sob o comando do técnico Vitor Pereira, o volante Duqueiroz atuou em 40. Foi o que mais entrou em campo pelo time do português. Eu tenho que estar preparado o máximo para ele poder me escalar, porque eu acho que é importante para mim, no meu crescimento, para minha evolução, estar em todos os jogos. O pessoal fala que eu sou novo, aguenta, né? Mas acho que é muito importante para o meu crescimento. E se for falar dos minutos em campo, ele só fica atrás do goleiro Cássio. São 2.751 minutos. Cara, muito feliz também com tudo que vem acontecendo para mim na minha vida. Sou novo e estou pouco tempo no profissional, acho que não fez nem um ano ainda. E as coisas vêm acontecendo muito rápido. O Corinthians treinou na tarde fria desta sexta-feira e na manhã de sábado irá fazer o último preparo antes de viajar para enfrentar o Fortaleza pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão precisa vencer para tentar diminuir a distância de 9 pontos para o rival Palmeiras, que irá enfrentar o Flamengo. E apesar desse distanciamento na tabela, o volante Duqueiroz afirma que o título do Brasileirão ainda faz parte dos planos corintianos. Uma vitória no domingo já deixa a gente mais próximo, dependendo do resultado que vai ser no Palmeiras e Flamengo. Eu acho que a gente tem que brigar pelas duas competições e tentar chegar o mais perto do Palmeiras. André, a situação do Vitor Pereira parecida com a que nós comentávamos sobre o Flamengo. Pega um Fortaleza fora de casa num novo momento dentro do Campeonato Brasileiro, de recuperação, de saída de zona de rebaixamento. E o Corinthians tendo que pensar também na Copa do Brasil meio de semana. Sim. Situação de equilibrar os pratos. Depende muito da forma como a comissão técnica do Corinthians avalia as chances no Campeonato Brasileiro e o que permanece como objetivo, porque o Corinthians frequentou liderança, vice-liderança, né? As distâncias eram menores nessa faixa de tabela, estava todo mundo ali com o Palmeiras à frente, mas não tão longe, 9 pontos como a gente vê hoje. O que o Duqueiroz falou é a pura verdade, né? No caso de um empate no Allianz Parque, que é um resultado muito possível, eu diria até provável pela força dos dois times, se o Corinthians vencer, se o Fluminense vencer, todo mundo acaba se aproximando um pouco. Né, podem tirar 2 pontos nessa rodada, desde que invistam na rodada. Né? Já sabemos que o Fluminense deve fazê-lo. O Corinthians, eu não sei. Não sei como o Corinthians vai tratar a escalação nesse jogo com o Fortaleza, é fora de casa. O Fortaleza vive um bom momento, está se recuperando. Eu acho que precisa de mais 2 resultados de vitória para poder dizer que está tranquilo mesmo em relação a qualquer possibilidade, porque saiu da zona de rebaixamento, é fato. 1 ponto acima dessa marca tão complicada, tão dramática na tabela de classificação, né? É óbvio que o Fortaleza precisa continuar nessa fase, nesse momento, e somar para se afastar de vez desse problema. Então, muito difícil para o Corinthians jogar lá, para qualquer time jogar lá, é fato. No primeiro turno, na Neoquímica Arena, o Corinthians jogou pior do que o Fortaleza e ganhou com um gol contra. Mas o que isso tem a ver? O que tem a ver é que o futebol apronta surpresas de vez em quando, e ninguém pode dizer que não aprontará neste fim de semana. Mas é muito difícil a partida para o Corinthians, ainda mais se o Vitor Pereira escolheu uma equipe que não é aquilo que ele tem de melhor nesse momento. Copa do Brasil, datas dos confrontos já definidas. Estão definidas as semifinais da Copa do Brasil. De um lado, tem Corinthians e Fluminense na briga por uma vaga na grande decisão. E o caminho para chegar nas semis foi complicado. O Timão perdeu no jogo da ida por 2-0 para o Atlético Goianiense. Bom para o Corinthians é que na Neoquímica Arena goleou o Dragão 4-1 e vaga na semifinal. Do outro lado, o Fluminense entrou em vantagem no Maracanã, só que viu o Fortaleza abrir 2-0 na partida de volta. O torcedor se assustou, mas o tricolor se recuperou e buscou o empate, que confirmou a classificação. O jogo do campeonato para mim não é referência, portanto que nós fomos lá com uma equipa muito condicionada. Agora, um ambiente difícil, uma equipa muito forte, e nós vamos ter que trabalhar muito bem o jogo para os defrontar.
Acho que vai ser um jogo muito decisivo para nós. É uma final e vamos a trabalhar muito nessa semana para fazer nosso melhor jogo. A outra semifinal marca mais um encontro entre Flamengo e São Paulo. O rubro-negro teve um confronto complicado nas quartas de final contra o Atlético Paranaense, mas garantiu a classificação com um golaço de Pedro. O tricolor enfrentou o América e parecia caminhar para uma classificação tranquila, mas quase se complicou no jogo de volta na Arena Independência. Mesmo assim, o empate por 2-2 colocou o São Paulo na semifinal. Mas ver o São Paulo em 2 semifinais num ano de praticamente colapso financeiro, isso é motivo de orgulho. Eu acho que é muito mérito dos jogadores, muito mérito dos caras que hoje vestem essa camisa. A gente tem que respeitar o São Paulo, a história do São Paulo e mais do que isso, respeitar um treinador que hoje está do outro lado, mas que já foi campeão brasileiro, campeão de uma Supercopa, campeão carioca aqui. Então o Flamengo tem que respeitar muito a história e quem é que está do outro lado para que a gente possa, com segurança e com calma, tentar chegar numa final. E o que teremos na final da Copa do Brasil? Majestoso? Fla-Flu ou mais um duelo Rio-São Paulo? Duelos Rio-São Paulo já temos nas semifinais. Tá aí, ó, Flamengo e São Paulo, a ida no Morumbi no próximo dia 24 de agosto e a volta no Maracanã no dia 14 de setembro. Para Corinthians e Fluminense, também ida no Maracanã dia 24 de agosto e a volta na Neoquímica Arena 14 de setembro. No jogo entre Corinthians e Fluminense, eu vejo muito equilíbrio, não consigo apontar favorito. Ontem a gente discutiu aqui no Sport Center essa possibilidade, né? Corinthians, Fluminense, se dependeria da ordem dos jogos, de repente o Corinthians decidindo em casa como vai acontecer, poderia se beneficiar no jogo decisivo da presença do seu torcedor, a recriação do ambiente que foi tão vantajoso para o Corinthians no segundo jogo contra o Atlético Goianiense nesta semana. Mas eu acho que as coisas se equilibram, o Maracanã vai estar muito, evidentemente, pró-Fluminense e é um ambiente que também faz diferença, um ambiente que consegue alimentar os jogadores do time do Fernando Diniz. Então eu não consigo apontar favorito entre Corinthians e Fluminense, mas o Flamengo é um favorito bastante destacado na semifinal contra o São Paulo. Nessa reportagem que nós vimos aí, até comentei contigo, me chamou a atenção na fala do Rogério Ceni, o colapso financeiro do São Paulo e um time mesmo diante dessa situação avançando. Para o São Paulo, talvez tenha um peso diferente essa Copa do Brasil, por ser um campeonato ainda inédito, pela situação, talvez pelo brasileiro também já estar tão mais distante essa briga? Eu acho que sim, por essas duas situações que você mencionou. E pelo fato das dificuldades que o Rogério, né, e a comissão técnica, junto, é claro, com um grupo de jogadores, tiveram que superar ao longo desse ano. Eu disse aqui no Sport Center, disse no Linha de Passe, que eu não entendo que o São Paulo precisa ser campeão para considerar essa temporada de 2022 uma boa temporada. Nada do outro mundo, nada que seja compatível com o que deve ser sempre o objetivo e a ambição de um clube como o São Paulo. Mas no contexto atual, e não é um contexto só desse ano ou do ano passado, o contexto de longos anos para cá, um contexto que ajuda a explicar essa seca de troféus importantes que o São Paulo atravessa, que não terminou ainda. Neste contexto, chegar a uma final, seja da Copa Sul-Americana, na qual eu considero a chance do São Paulo melhores, ou na Copa do Brasil, para mim já seria um motivo suficiente para considerar 2022 um bom ano. E para Corinthians e Fluminense, embora os dois estejam ali brigando na ponta da tabela de Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil também pode ser a principal chance de título nessa temporada? Eu acho que não consigo ver o Fluminense ou o Corinthians brigando para ser campeão brasileiro. Eu acho que o campeonato do Corinthians e do Fluminense é um campeonato para classificar para a Copa Libertadores do ano que vem, possivelmente em fase de grupos, pelo menos direto, né? Esse tem que ser o grande objetivo e é algo que está ao alcance dessas duas equipes. Acho muito difícil um dos dois, ou eventualmente os dois, chegarem às últimas rodadas disputando o troféu. Acho que não dá mais. Mas a Copa do Brasil está aí. E embora o adversário mais forte, dos principais times do Brasil, se não o principal, esteja do outro lado,